Queridos irmãos e irmãs, bom dia! É uma grande alegria estarmos juntos, reunidos nesta manhã abençoada para buscar a presença de Deus, que nos ama e nos chama para uma vida plena e próspera. Neste momento, quero convidar você a se unir a mim em oração, crendo que Deus, o nosso Pai, está pronto para derramar sua abundância sobre nossas vidas, para trazer a verdadeira libertação financeira, não apenas no aspecto material, mas também no nosso coração. Ele é o Deus que supre todas as nossas necessidades, e hoje, queremos abrir nossos corações para que Ele nos abençoe em todas as áreas, inclusive nas finanças. Você está pronto para ser tocado por Deus? Eu creio que Ele tem algo especial preparado para você hoje. Vamos orar com fé e expectativa, pois o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Vamos juntos crer que em nome de Jesus, toda dificuldade financeira, todo bloqueio, será quebrado, e a prosperidade divina nos alcançará. Eu te convido agora, meu irmão, minha irmã, a fechar os seus olhos e colocar suas mãos sobre seu coração. Sinta a presença de Deus ao seu redor, e abra sua mente e espírito para o que Ele deseja falar ao seu coração hoje. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu venho diante de Ti, com o coração cheio de gratidão e fé, para pedir, Senhor, a Tua intervenção na vida de cada pessoa que está orando comigo neste momento. Pai, sabemos que Tu és o nosso provedor, e que em Ti encontramos a fonte de toda a nossa abundância. Em Ti, Senhor, podemos confiar plenamente, pois Tu és fiel, e Tu nunca falhas. Pai, queremos declarar que a nossa confiança está em Ti. Nós sabemos que, sem Ti, nada podemos fazer, mas com a Tua ajuda, somos mais do que vencedores. Senhor, Tu disseste em Filipenses capítulo 4, versículo 19, que o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as nossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Pai, sabemos que a nossa maior necessidade é a Tua presença, mas também reconhecemos, Senhor, que precisamos da Tua provisão financeira para viver em paz, para cumprir o propósito que Tu tens para nós. Neste momento, Senhor, eu Te peço por cada pessoa que está ouvindo essa oração, por cada família representada aqui, que o Teu poder, que opera milagres, se manifeste de maneira sobrenatural. Derrama sobre nós, Senhor, a Tua bênção financeira, não apenas para atender aos nossos desejos pessoais, mas para que possamos ser um canal de bênção para aqueles que estão à nossa volta, ajudando aqueles que mais precisam. Senhor, sabemos que as dificuldades financeiras são uma realidade em muitas vidas. Mas também sabemos que, quando estamos em Ti, nada é impossível. Senhor, Tu és capaz de mudar qualquer situação, de abrir portas onde não há nenhuma. Quando parece que as finanças estão escassas, Tu és a nossa fonte inesgotável. Tu és o Deus que proporciona o sustento diário. Tu és o Deus que acalma a tempestade e faz brotar a paz onde há caos. Pai, nos ensina a confiar mais em Ti. Nos ensina a ser bons mordomos do que Tu nos dás. Que possamos ser fiéis, Senhor, no pouco, para que Tu possas confiar o muito a nós. Que a nossa mente seja transformada, Senhor, para que possamos enxergar as oportunidades financeiras que Tu nos apresentas, para que possamos ser sábios e prudentes em nossas decisões. Eu oro agora para que todo espírito de escassez e falta saia da vida de cada um que ora comigo. Em nome de Jesus, eu declaro que as finanças de cada pessoa que está ouvindo esta oração são restauradas, que portas de emprego, portas de oportunidades financeiras se abrem de maneira sobrenatural. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 7, versículo 7, que pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Senhor, nós batemos na porta das Tuas bênçãos, e pedimos, em nome de Jesus, que a Tua abundância se derrame sobre nossas vidas. Senhor, sabemos que Tu és um Deus que responde orações, e que, quando clamamos a Ti com fé, Tu ouves e nos atende. Eu oro também, Senhor, por sabedoria. Que cada pessoa aqui que busca libertação financeira possa ter discernimento, capacidade e sabedoria para administrar aquilo que Tu já colocaste em suas mãos. A Tua palavra nos ensina em Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10,
a honrar ao Senhor com os nossos bens e com as primícias de toda a nossa renda, e então os nossos celeiros se encherão, e os nossos lagares transbordarão de vinho. Senhor, ensina-nos a dar com generosidade e a confiar em Ti com tudo o que temos. Que possamos ser cheios de fé, não apenas quando as coisas vão bem, mas também quando enfrentamos desafios. Que possamos ver a Tua mão em tudo, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Senhor, em Ti, encontramos a paz que precisamos para atravessar qualquer situação. Neste momento, eu profetizo, em nome de Jesus, que as finanças de cada pessoa aqui estão sendo restauradas. Eu profetizo que, assim como o Senhor multiplicou os pães e os peixes, Tu multiplicarás aquilo que temos, para que não falte nada em nossa casa. Senhor, em Ti, acreditamos na abundância, e sabemos que as Tuas promessas nunca falham. Que a Tua palavra nos fortaleça, Senhor. Que possamos ser valentes, ousados, e que a nossa fé em Ti seja inabalável. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro que, a partir de hoje, cada um de nós viverá a vitória financeira que Tu tens para nós. Que a prosperidade venha de todos os lados. Que cada família representada aqui experimente uma virada sobrenatural em suas finanças. Que, no nome de Jesus, a liberdade financeira seja uma realidade na vida de cada um. Eu Te peço, Pai, que nos abençoes abundantemente, não apenas para que possamos ser abençoados, mas para que possamos ser uma bênção para os outros. Que as nossas finanças não sejam apenas um reflexo do que recebemos, mas do que podemos dar ao mundo ao nosso redor, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, eu oro e Te agradeço por todas as bênçãos que já estão a caminho. Amém. Agora, antes de seguirmos, eu te convido a se inscrever neste canal, deixar seu like, comentar como essa oração tocou sua vida e compartilhar com outros que também precisam dessa libertação financeira. Deus te abençoe grandemente. Querido irmão, querida irmã, você que está acompanhando esta oração, continue acreditando no poder de Deus para transformar a sua vida financeira. O Senhor é aquele que traz soluções onde não vemos saída, e é dele que vem a verdadeira prosperidade. Neste momento, quero que você continue com seu coração aberto, pois estamos na presença de um Deus que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Como está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus tem um poder ilimitado, e é esse poder que pode operar milagres na sua vida, especialmente nas áreas que você precisa de libertação financeira. Mas, para que isso aconteça, é necessário que nós tenhamos uma mudança de mentalidade. Deus quer abrir os nossos olhos para enxergar além das dificuldades que nos cercam, e nos mostrar um caminho de prosperidade que passa pelo entendimento da Sua palavra. Às vezes, o que falta não é dinheiro, mas sim sabedoria para administrar o que Ele já nos deu. A Bíblia nos diz, em Tiago capítulo 1, versículo 5, que se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á dada. Este é o momento de pedirmos a Deus sabedoria para saber como agir em nossas finanças, para sermos bons mordomos daquilo que Ele nos confiou. É importante entender que a prosperidade financeira não vem apenas pelo esforço humano, mas pela bênção de Deus. A palavra nos ensina que, mesmo em meio às dificuldades, podemos confiar que Deus é fiel para prover. No livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 14, Abraão chamou aquele lugar de "O Senhor proverá", porque ele sabia que Deus é aquele que provê todas as necessidades. Essa promessa não se aplica apenas àqueles tempos bíblicos, mas também à nossa vida hoje. Deus é o nosso provedor, e Ele sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos. Por isso, eu quero que você, neste momento, se aproxime mais de Deus. Feche seus olhos, respire profundamente e abra o seu coração para Ele. Permita que Ele revele as áreas da sua vida financeira onde você precisa de libertação. Talvez você tenha enfrentado momentos de escassez, dívidas que parecem intermináveis, ou uma luta constante para fazer o dinheiro render. Mas, em nome de Jesus, eu declaro que a sua história vai mudar. Não importa a situação,
Deus tem o controle de tudo, e Ele pode virar o jogo a seu favor. Eu sei que há muitos que estão sofrendo com dificuldades financeiras, mas eu também sei que o poder de Deus é maior do que qualquer crise. A palavra de Deus em Mateus capítulo 6, versículo 33, diz: "Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas." Quando colocamos o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, Ele nos abençoa de maneira sobrenatural, porque Ele vê o nosso coração. Deus não olha para as nossas circunstâncias, mas Ele olha para a nossa fé, para o nosso desejo de viver de acordo com a sua vontade. Quando buscamos a sua justiça e buscamos viver de forma íntegra e fiel, as bênçãos do céu se derramam sobre nós. Por isso, eu quero te convidar a dar um passo de fé agora. Seja fiel a Deus em suas finanças, seja um bom mordomo do que Ele tem te dado. Isso não significa apenas dar ao Senhor, mas também ser responsável e sábio com o que Ele te confia. Como está escrito em Provérbios capítulo 21, versículo 5, os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva, à pobreza. A sabedoria que vem de Deus nos guia para tomar decisões acertadas, que nos conduzem ao sucesso, e nos ensina a ser prudentes nas nossas finanças. Eu te convido agora, meu irmão, minha irmã, a refletir sobre a sua vida financeira. Talvez você tenha enfrentado lutas e desafios, mas saiba que Deus tem um propósito para a sua vida. Ele quer te ver prosperando, mas essa prosperidade está atrelada à sua vontade e à maneira como você lida com o que Ele te dá. O Senhor quer que você experimente a verdadeira paz, aquela que vem quando confiamos em Ele e descansamos na sua provisão. Se você tem lutado com dívidas, com falta de emprego ou com dificuldades em administrar o que possui, eu te convido a entregar isso tudo nas mãos de Deus. Ele é poderoso para fazer milagres, e Ele pode transformar a sua situação financeira. Eu profetizo que, a partir de hoje, você verá a mão de Deus agindo em sua vida de forma sobrenatural. As portas que estavam fechadas se abrirão, e você verá a bênção do Senhor derramando sobre sua vida. Neste momento, quero que você ore comigo, declarando que Deus tem o controle de tudo. Repita comigo, com fé: Senhor, eu entrego as minhas finanças nas tuas mãos. Eu creio que tu és o meu provedor, e sei que, em ti, tudo é possível. Eu confio no teu plano para minha vida financeira. Abre as portas para mim, Senhor, e me dá sabedoria para administrar o que tu me confiaste. Em nome de Jesus, eu declaro que a minha libertação financeira chegou. Amém. Agora, continue com fé e confiança. Deus já está agindo em sua vida. Não desista. Ele está ao seu lado e, no tempo certo, você verá as bênçãos que Ele preparou para você. Querido irmão, querida irmã, sei que neste momento, você está sentindo a presença de Deus de uma forma muito especial. A fé que você tem colocado nesta oração está sendo ouvida no céu, e o Senhor está trabalhando em sua vida, trazendo restauração e libertação financeira. Hoje, você está experimentando um mover poderoso de Deus sobre suas finanças. O Senhor está quebrando cadeias, abrindo portas e preparando um futuro abundante para você. Eu quero que você entenda, neste momento, que a prosperidade de Deus não se limita a aspectos materiais. Ele deseja que você tenha uma vida abundante em todas as áreas, no espírito, na alma e no corpo. Muitas vezes, pensamos apenas no aspecto financeiro quando falamos em prosperidade, mas Deus quer que você prospere de maneira completa, vivendo de acordo com os princípios do seu reino. Como está escrito em 3 João, versículo 2, Amado, desejo que você seja próspero em todas as coisas e tenha boa saúde, assim como é próspera a sua alma. Deus não quer que você seja abençoado somente em suas finanças, mas também em sua saúde, em seus relacionamentos e em sua vida espiritual. Eu sei que muitas pessoas buscam a prosperidade apenas pelo aspecto material, mas a verdadeira prosperidade vem quando colocamos Deus em primeiro lugar. Quando entregamos as nossas finanças, os nossos bens e tudo o que temos nas mãos dele, Ele nos abençoa de forma abundante. A palavra de Deus nos ensina que, quando buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Isso é uma promessa divina que nunca falha.
Deus quer que você viva com abundância, mas essa abundância não deve ser apenas para o seu benefício. Ela deve ser compartilhada com os outros, para que o nome de Deus seja glorificado. A prosperidade que vem de Deus é uma prosperidade que não gera egoísmo, mas generosidade. Em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8, está escrito: "E Deus é poderoso para fazer que toda graça abunde em vós, para que, tendo sempre em tudo, toda suficiência, abundeis em toda boa obra." Quando você é próspero, é para que você possa ser uma bênção na vida de outros, para que possa abençoar os necessitados e ajudar aqueles que estão ao seu redor. Deus deseja que você tenha abundância, mas Ele também quer que você seja sábio em como usar essa abundância. A Bíblia nos ensina a ser prudentes com os recursos que Deus nos dá. Em Lucas capítulo 16, versículo 11, Jesus diz: "Se, pois, não fostes fiéis no uso da riqueza injusta, quem vos confiará a verdadeira?" Deus quer confiar a você mais recursos, mais bênçãos, mas para isso, precisamos ser fiéis no que Ele já nos confiou. A fidelidade nas pequenas coisas é o que abre as portas para as grandes bênçãos. Neste momento, quero convidar você a refletir sobre a sua vida financeira e a sua postura diante de Deus. Você tem sido fiel nas pequenas coisas? Você tem sido prudente e sábio com o que Deus já lhe deu? Deus quer te abençoar, mas para isso, Ele precisa ver que você é fiel no que Ele já te entregou. Não importa se você tem pouco ou muito, a questão é a fidelidade do seu coração. Agora, eu quero que você se concentre, mais uma vez, na presença de Deus. Feche os seus olhos e, com fé, coloque diante dele todas as suas preocupações financeiras. Se você está enfrentando dificuldades, não desanime. Eu sei que, com a ajuda de Deus, você pode superar qualquer desafio. Como está escrito em Mateus capítulo 17, versículo 20, "Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível." Eu profetizo que, em nome de Jesus, as dificuldades financeiras que você está enfrentando hoje não durarão para sempre. Eu declaro que o Senhor, o seu provedor, abrirá portas de oportunidades, trará aumento e fará multiplicar tudo o que você tem colocado nas suas mãos. A Bíblia diz em Malaquias capítulo 3, versículo 10, "Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, que nem haja lugar suficiente para recolherdes." O Senhor promete que Ele abrirá as janelas do céu sobre aqueles que confiam nele e são fiéis com o que têm. Eu declaro sobre sua vida que as bênçãos de Deus estão sendo derramadas de forma abundante, que Ele abrirá os céus e trará a prosperidade que você precisa. Não se esqueça, Deus não te abandonou, e Ele está sempre ao seu lado. Confie no Senhor, busque a sua sabedoria e creia que Ele tem o melhor para você. Que neste momento, você sinta a paz que só Ele pode dar, a certeza de que Ele está no controle de todas as situações, inclusive das suas finanças. Eu te convido, agora, a continuar orando e confiando no poder de Deus. Coloque a sua fé em ação, pois Ele está trabalhando em sua vida, mesmo quando você não vê. Não desista, pois a sua vitória está a caminho. Ele nunca falha e sua fidelidade é eterna. Lembre-se sempre de que, quando colocamos nossa vida financeira nas mãos de Deus, Ele cuida de nós de uma forma que só Ele sabe fazer. Não há limite para o que Deus pode fazer por você, querido irmão, querida irmã. Agora, você pode estar se perguntando: o que eu devo fazer para experimentar essa libertação financeira? Bem, a resposta está na palavra de Deus. Precisamos confiar em seu plano, mas também é fundamental que tomemos atitudes alinhadas com a sua vontade. Quando Deus nos abençoa, Ele espera que sejamos bons mordomos de tudo o que Ele nos dá. Não podemos simplesmente esperar que tudo caia do céu sem nos esforçarmos para administrar o que já temos. Em Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10, está escrito: "Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares." A primeira atitude que precisamos tomar é honrar a Deus com os nossos bens.
Honrar a Deus significa reconhecer que tudo o que temos vem dele, portanto, devemos ser fiéis em devolver parte do que recebemos. Deus ama um coração generoso e, quando damos com alegria, estamos demonstrando nossa confiança em sua provisão. Você pode estar pensando, mas como vou honrar a Deus se estou lutando financeiramente? Eu entendo essa preocupação, mas o segredo está na fé. Quando você honra a Deus com o pouco que tem, Ele te abençoa e faz multiplicar. A palavra de Deus diz, em Lucas capítulo 6, versículo 38, Dai, e será-vos dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos darão no vosso regaço. Deus promete que, quando damos com um coração sincero, Ele derrama bênção sobre nós de uma maneira que não podemos sequer medir. Neste momento, quero que você faça uma reflexão sobre a sua postura diante das finanças. Você tem sido fiel nas pequenas coisas? Mesmo diante das dificuldades, você tem se mostrado generoso e fiel a Deus? A palavra de Deus nos ensina que a fidelidade nas pequenas coisas nos prepara para grandes bênçãos. Quando somos fiéis com o pouco, Deus nos dá mais. Quando demonstramos um coração generoso, Deus nos dá mais para administrar. E Ele nunca deixa de suprir as nossas necessidades. Se você ainda não tem feito isso, quero te convidar a dar um passo de fé agora. Mesmo que você não tenha muito, seja fiel no pouco. A Bíblia diz que a medida que você der, será medida para você. Deus sempre honra aqueles que se dedicam a Ele com sinceridade. Deus não quer que você dê apenas para ser abençoado financeiramente, mas para ter um coração disposto a colaborar com a sua obra, a estender a mão ao necessitado e a compartilhar com outros. E talvez você esteja em uma fase de luta financeira, mas confie em Deus, Ele não te abandonou. Ele está vendo o seu esforço e a sua fidelidade. Eu creio que Ele abrirá as portas para você de maneiras que você nem imagina. Quando o seu coração está voltado para a generosidade, a mão de Deus não falha. Em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, está escrito, cada um contribua conforme propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus olha para o seu coração, e Ele quer ver uma atitude de fé e generosidade, porque Ele sabe que, quando você se coloca à disposição dele, Ele te abençoa com uma abundância que ultrapassa os seus limites. Deus não deseja que você viva na escassez. Ele não te criou para que você ficasse preso à miséria, mas para que vivesse em abundância. No entanto, para que isso aconteça, precisamos aprender a ser fiéis no que Ele nos dá. Precisamos entender que, se somos fiéis nas pequenas coisas, Ele confiará mais em nossas mãos. Deus quer que você seja um canal de bênção, para que a prosperidade que Ele derrama sobre a sua vida possa ser compartilhada com os outros. A prosperidade de Deus não é egoísta, ela é generosa e espalha o bem por onde passa. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17, a Bíblia nos ensina, aos ricos deste mundo, mando que não sejam orgulhosos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que tudo nos dá abundantemente para nossa satisfação. Deus é a nossa fonte, e é nele que devemos confiar. A nossa esperança não está nas riquezas materiais, mas em Deus, que é o nosso provedor e supridor de todas as necessidades. E, ao colocarmos nossa confiança em Deus, Ele nos abençoa abundantemente, não apenas para nossa satisfação, mas também para que possamos ser bênçãos na vida dos outros. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, coloque sua fé em ação. Não tenha medo de dar com um coração generoso, não tenha medo de ser fiel no pouco. Deus tem grandes coisas para a sua vida financeira, e Ele está te capacitando para viver um tempo de abundância. Não se esqueça de que, quando você coloca sua confiança em Deus e pratica os princípios que Ele ensina, as portas se abrem e as bênçãos vêm. Agora, ore comigo. Senhor, eu entrego minha vida financeira nas Tuas mãos. Eu reconheço que tudo o que tenho vem de Ti. Quero ser fiel a Ti em todas as áreas da minha vida, inclusive nas minhas finanças. Dá-me sabedoria, Senhor, para administrar o que Tu me confiou. Que eu possa ser generoso,
fiel e prudente com os recursos que o Senhor me dá. Em nome de Jesus, eu declaro que a prosperidade está chegando à minha vida e que em Ti, Senhor, eu confio. Amém. Confiando que Deus está fazendo maravilhas em sua vida financeira. Quero te lembrar que, mesmo quando enfrentamos dificuldades, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Ele nunca nos deixa sozinhos. Em Salmo 23, versículo 1, está escrito: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso é uma promessa de Deus para a sua vida. Ele é o seu pastor, Ele cuida de você e, por mais que você esteja passando por desafios financeiros, Ele vai te sustentar. Ele sabe exatamente o que você precisa e, no tempo dele, as bênçãos virão. Quando confiamos em Deus, entregando-lhe as nossas preocupações e necessidades, vemos que Ele age de maneiras que muitas vezes não conseguimos entender, mas que são perfeitas. Em Isaías capítulo 55, versículo 9, a palavra nos ensina: Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus tem pensamentos de prosperidade para você, pensamentos que vão além daquilo que você pode imaginar ou planejar. Às vezes, nossa visão é limitada pelas circunstâncias, mas os planos de Deus para nossa vida são infinitamente maiores e melhores. É importante que você saiba que Deus quer que você tenha abundância, mas não apenas materialmente. Ele quer que você tenha paz, alegria e contentamento. Às vezes, nos focamos tanto em alcançar a prosperidade financeira, que esquecemos que o verdadeiro tesouro está em nossa relação com Deus. A Bíblia nos ensina, em Filipenses capítulo 4, versículo 11, Não digo isso como por necessidade, pois aprendi a contentar-me com o que tenho. Quando aprendemos a confiar em Deus em todas as situações, incluindo nas dificuldades financeiras, encontramos uma paz que o mundo não pode oferecer. Deus também deseja que você seja próspero para poder ajudar outros. Ele não nos abençoa apenas para que possamos viver uma vida confortável, mas para que sejamos canais de bênção na vida de outros. A prosperidade de Deus é generosa. Quando você tem a bênção de Deus, deve compartilhá-la com aqueles que estão ao seu redor, principalmente os necessitados. Em Atos capítulo 20, versículo 35, o apóstolo Paulo diz: Em tudo vos tenho mostrado que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os fracos, e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Ao ser generoso com os outros, você está cumprindo o mandamento de Deus e mostrando o amor dele ao próximo. Agora, quero que você se lembre de um princípio essencial para a libertação financeira: a fé. A palavra nos ensina, em Mateus capítulo 17, versículo 20, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. A sua fé, mesmo sendo pequena, pode mover montanhas. Pode transformar a sua vida financeira. Quando você crê que Deus pode prover, Ele age. Quando você crê que Deus pode abrir portas, Ele o fará. A fé é o que move o poder de Deus, e eu sei que, ao confiar nele, você verá a sua vida financeira sendo transformada de forma sobrenatural. Eu entendo que, às vezes, a luta parece difícil e sem fim, mas eu quero que você se lembre: Deus é fiel, e Ele nunca te abandona. A Bíblia nos ensina que, quando confiamos em Deus, Ele nunca nos deixa na vergonha. Ele nos honra, e sua fidelidade é garantida. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz: Não vos sobreveio nenhuma tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, também vos proverá o escape, para que a possais suportar. O Senhor sempre provê uma saída. Ele nunca permitirá que você passe por algo que não seja possível superar, e, com Ele, você terá a vitória. Ele vai te sustentar em todas as circunstâncias. Agora, eu quero que você coloque diante de Deus todas as suas dificuldades financeiras. Seja sincero com Ele. Diga a Deus o que você está vivendo, o que está faltando em sua vida. Fale com Deus sobre a situação financeira que você está enfrentando.
Ele conhece os seus problemas, mas Ele quer que você se abra com Ele, para que Ele possa agir de forma sobrenatural. Lembre-se de que, quando entregamos nossas lutas nas mãos de Deus, Ele tem o poder de transformar qualquer situação. Vamos orar juntos. Senhor, eu entrego a minha vida financeira nas Tuas mãos. Sei que, em Ti, nada me falta. Mesmo nas dificuldades, confio que o Senhor proverá todas as minhas necessidades. Peço, Senhor, que me dê sabedoria para administrar o que o Senhor me deu e que me ensine a ser fiel nas pequenas coisas. Que a minha fé seja como a de um grão de mostarda, capaz de mover montanhas. Eu creio que a minha situação financeira será transformada. Em nome de Jesus, eu declaro que estou livre de toda escassez e que a prosperidade do Senhor será sobre mim. Amém. Neste momento, quero que você se concentre totalmente em Deus, confiando que Ele está trabalhando em sua vida financeira de maneira sobrenatural. Ele nunca abandona os seus filhos, e a sua promessa é clara: Ele sempre suprirá as nossas necessidades, de acordo com as riquezas da sua glória. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, a palavra de Deus nos garante: E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória, em Cristo Jesus. Essa é uma promessa poderosa para a sua vida. Deus vai suprir todas as suas necessidades, não importa quão grande ou pequena seja a dificuldade que você está enfrentando. Ele é fiel e não deixa faltar nada para aqueles que confiam nele. Em momentos de luta, pode parecer que tudo está perdido. Às vezes, a situação financeira pode parecer insustentável, mas Deus não olha para a situação como nós olhamos. Ele vê além do que está visível aos nossos olhos. Ele conhece o seu futuro e está preparando um caminho de vitória para você. A Bíblia nos diz, em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem planos de paz para a sua vida, planos de prosperidade e bem-estar. Ele está trabalhando para que você viva uma vida plena, abundante, cheia de suas bênçãos. Agora, quero que você lembre-se de algo muito importante. A sua fidelidade a Deus em todas as áreas da sua vida, inclusive nas finanças, abre portas para as bênçãos dele. Muitas vezes, as bênçãos que Deus tem para nós estão bloqueadas porque não estamos sendo fiéis em alguns aspectos da nossa vida. A palavra nos ensina, em Lucas capítulo 16, versículo 10, Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se você quer ver as bênçãos de Deus se multiplicando em sua vida financeira, seja fiel no que você tem hoje, mesmo que pareça pouco. Deus vê o seu coração e, quando Ele vê fidelidade, Ele derrama bênçãos maiores. Deus nunca pede nada que não seja para o nosso bem. Quando Ele nos chama a ser fiéis em nossas finanças, é porque Ele sabe que a fidelidade nos prepara para viver em abundância. Ele sabe que, se formos fiéis no que Ele nos confiou, seremos abençoados não apenas financeiramente, mas também espiritualmente, emocionalmente e em todas as áreas da nossa vida. Neste momento, quero convidar você a fazer uma reflexão profunda sobre o seu coração. Você tem sido fiel com o que Deus te confiou? Você tem honrado a Deus com as suas finanças, com o seu trabalho e com tudo o que Ele tem colocado em suas mãos? A fidelidade é uma chave para liberar as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Lembre-se de que Deus está observando o seu coração e, quando Ele vê a sua fé e a sua fidelidade, Ele abre as portas do céu e derrama a sua bênção sobre você. Em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, a palavra de Deus diz: Lembrai-vos, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e aquele que semeia em abundância também ceifará. A semeadura é um princípio poderoso de Deus. Quando você semeia em fidelidade, generosidade e confiança em Deus, você colherá abundantemente. Deus não é um Deus de escassez, mas de abundância. Ele quer que você experimente uma colheita abundante, mas isso requer uma semeadura fiel. Agora, eu quero que você creia que a sua semeadura está sendo registrada nos céus e que, no tempo certo, você verá uma grande colheita. Não importa se você está semeando financeiramente,
com seu tempo, ou com sua generosidade, o Senhor está vendo tudo. Ele está observando o seu coração, e Ele recompensará a sua fidelidade. Em Gálatas capítulo 6, versículo 9, a palavra nos encoraja: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Não desista. A sua colheita está a caminho, e Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Neste momento, coloque diante de Deus todas as suas dificuldades financeiras e suas preocupações. Coloque tudo nas mãos dele, porque Ele é o seu provedor. Como está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 26, olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Deus cuida de você. Ele vai prover tudo o que você precisa, e você não está sozinho. Ele está ao seu lado e vai te guiar até a vitória. Agora, quero que você ore comigo. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego as minhas finanças nas tuas mãos. Eu sei que tu és o meu provedor e que, em ti, nada me faltará. Eu quero ser fiel a ti, Senhor, em tudo que eu tenho e faço. Ajuda-me a administrar com sabedoria o que tu me confiaste. Senhor, eu semeio com fé e confiança, sabendo que, no teu tempo, a minha colheita virá. Em nome de Jesus, eu declaro que as minhas finanças serão libertadas e abençoadas. Amém. Agora, quero que você tenha uma visão clara de que a sua libertação financeira está sendo ativada pela sua fé. A palavra de Deus é viva e eficaz, e, quando você a recebe com fé no coração, ela começa a transformar as áreas da sua vida. A Bíblia nos ensina, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus não volta vazia. Ela cumpre o propósito para o qual foi enviada, e eu creio que, hoje, a palavra de Deus está agindo em sua vida financeira. Muitas vezes, o que nos impede de viver as bênçãos de Deus é a dúvida. A dúvida cria uma barreira entre nós e o que Deus quer fazer por nós. Em Tiago capítulo 1, versículo 6, a palavra diz: peça-a, porém, com fé, sem duvidar, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento lançada de uma para outra parte. Quando você pede a Deus pela sua libertação financeira, faça-o com fé, sem permitir que a dúvida tome conta do seu coração. Deus tem poder para transformar sua vida, mas você precisa crer de todo o seu coração. Quando falamos sobre fé, muitas vezes nos deparamos com o que a Bíblia chama de testes e provações. Esses testes podem vir de várias formas, incluindo desafios financeiros. Mas a palavra nos garante que Deus usa essas situações para nos fortalecer e nos preparar para a abundância. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, está escrito: a fim de que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, mais preciosa do que o ouro, que perece, embora refinado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra, quando for revelado Jesus Cristo. Os testes da vida, incluindo os financeiros, têm um propósito: nos preparar para a abundância e nos fazer mais fortes na fé. Eles não são para nossa destruição, mas para o nosso fortalecimento. Deus está preparando você para um nível maior de bênçãos. Agora, quero que você se concentre nessa verdade. Deus tem um propósito para a sua vida financeira. Nada acontece por acaso. Em tudo, Deus tem um plano. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, ele nos diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. A sua vida financeira não está fora do controle de Deus. Ele tem pensamentos de prosperidade para você, e ele vai te conduzir para a vitória. Mesmo quando a luta parece insuportável, saiba que Deus está trabalhando nos bastidores para te abençoar. Talvez você esteja pensando que as suas finanças nunca vão mudar, que você está preso a um ciclo de dificuldades. Mas eu quero que você creia, em nome de Jesus, que esse ciclo está sendo quebrado.
O poder de Deus é maior do que qualquer problema financeiro. A Bíblia nos ensina que, quando confiamos em Deus, Ele pode fazer o impossível acontecer. Em Marcos capítulo 10, versículo 27, Jesus diz: "Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis." Se você está enfrentando um momento difícil, saiba que nada é impossível para Deus. Ele tem o poder de virar a sua situação financeira ao contrário, e Ele vai fazer isso por você. Deus também nos ensina a não nos conformarmos com a escassez. Ele quer que vivamos em abundância, mas a abundância começa no nosso coração. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus nos diz: "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Deus não nos chamou para viver em escassez, mas para viver na abundância de suas bênçãos. Ele quer que você experimente a vida plena em todas as áreas, incluindo nas finanças. Mas, para isso, você precisa alinhar seu coração com a vontade dele e confiar que ele proverá. Quando você confia em Deus para sua libertação financeira, é como semear uma semente. No começo, a semente pode parecer pequena, mas, com o tempo, ela cresce e produz frutos abundantes. Em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10, a palavra de Deus nos ensina: "Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão ao que come, também suprirá e multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça." Quando você confia a sua vida financeira a Deus, Ele começa a multiplicar o que você tem. Ele faz crescer o que parece pequeno e traz a abundância para a sua vida. Deus também nos ensina a ser bons mordomos do que Ele nos dá. Ser um bom mordomo não significa só administrar bem as finanças, mas também ser fiel e generoso com o que Deus nos confiou. Lembre-se de que a generosidade é uma chave para a libertação financeira. Em Lucas capítulo 6, versículo 38, a palavra nos diz: "Dai, e será-vos dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos darão no vosso regaço." Quando você dá com um coração generoso, Deus abre as janelas do céu e derrama bênção sobre você. Ele não quer que você viva preso à escassez, mas que viva com um coração generoso, disposto a ajudar e a compartilhar. Neste momento, quero que você se coloque diante de Deus em total confiança, sabendo que Ele é o seu provedor. Ele está ouvindo a sua oração e está agindo em sua vida financeira. Coloque tudo diante dele: seus medos, suas dúvidas, suas necessidades. Confie no Senhor com todo o seu coração, pois Ele é fiel e vai te prover. Vamos orar juntos. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego todas as minhas preocupações financeiras nas tuas mãos. Eu creio que tu és o meu provedor e que, com a minha fé em ti, as minhas finanças serão transformadas. Eu confio que tu me guiarás para um futuro de abundância, e declaro que todos os ciclos de escassez estão sendo quebrados em minha vida. Senhor, ajuda-me a ser fiel, generoso e um bom mordomo do que me confiastes. Eu creio que o melhor está por vir. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Agora, quero que você olhe para o futuro com esperança e confiança, sabendo que o Senhor está com você em cada passo do caminho. A palavra de Deus diz que o futuro de todo aquele que confia em Ele é cheio de esperança. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, o Senhor nos lembra: "Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais." Deus tem planos maravilhosos para você, planos que vão além daquilo que você pode imaginar. Em meio aos desafios financeiros, às dificuldades e aos momentos de incerteza, lembre-se de que você tem um Deus que é fiel e que sempre cumpre suas promessas. O que você está vivendo agora não define o que Deus tem para o seu futuro. Não importa a dificuldade que você enfrenta, Deus já preparou um caminho de vitória para você. A sua história não termina com essa luta financeira, ela apenas começa a ser escrita a partir do momento que você coloca sua fé e confiança em Deus. Deus conhece os seus sonhos, sabe dos seus anseios e dos seus desafios financeiros. Mas Ele também sabe das bênçãos que Ele está prestes a liberar sobre a sua vida. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, está escrito: "Mas, como está escrito,
As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. O que Deus tem preparado para você vai muito além daquilo que você pode ver ou entender. A sua mente, com toda a sua experiência e compreensão, não é capaz de compreender as grandes coisas que Deus tem reservado para você. Eu sei que muitas vezes o inimigo tenta colocar pensamentos de medo, ansiedade e falta em nossos corações. Ele quer que acreditemos que nunca seremos capazes de superar as dificuldades financeiras. Mas a palavra de Deus é clara: você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 8, versículo 37, a Bíblia nos lembra: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Você já é vencedor, e, mesmo no meio da luta, você está em vitória, pois Cristo já venceu por você. Deus nunca te abandona. Ele te vê, Ele te conhece e Ele está trabalhando para transformar sua vida financeira. Não se deixe enganar pelas aparências. Mesmo quando a situação parece estar fora de controle, Deus está em controle absoluto. Ele nunca perde o controle de nada, e Ele está agindo em sua vida para te dar uma vitória sobrenatural. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, a palavra nos ensina a andar por fé, e não por vista. Não importa o que você vê no seu extrato bancário ou nas suas finanças agora. O que importa é o que Deus pode fazer quando você coloca sua fé nele. Muitas vezes, a nossa vitória financeira não é apenas sobre o dinheiro que recebemos, mas sobre a mudança que Deus opera em nosso coração. O Senhor quer que você tenha uma mentalidade de prosperidade, não apenas financeira, mas também espiritual e emocional. Ele quer que você se veja como alguém que é capaz de viver em abundância, porque, em Cristo, você já tem tudo o que precisa. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, está escrito: tudo posso naquele que me fortalece. Não há limites para o que você pode alcançar quando coloca a sua confiança no Senhor. Deus também nos ensina a ser gratos por tudo que temos. A gratidão abre portas para as bênçãos de Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, a palavra nos orienta: em tudo dai graças, porque está a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando você é grato pelo que tem, mesmo que pareça pouco, Deus vê a sua fé e responde com abundância. A gratidão atrai mais bênçãos, porque ela demonstra que você confia em Deus e reconhece que Ele é a sua fonte. Em momentos de dificuldade, é fácil se concentrar no que falta. Mas hoje, eu quero que você se concentre no que você já tem e seja grato por isso. Deus está te sustentando, Ele está te abençoando, e Ele tem mais para você. Em Lucas capítulo 16, versículo 10, a palavra nos ensina: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Deus quer ver como você lida com o que você tem agora, e quando Ele vê que você é fiel no pouco, Ele te confiará o muito. Não se preocupe com o tamanho do que você tem, mas sim com o seu coração em relação a isso. Agora, eu quero convidar você a dar um passo de fé. Confie que Deus vai fazer a sua parte, e você faça a sua. Se você tem se sentido derrotado, preocupado ou ansioso sobre as suas finanças, saiba que Deus está agindo agora em sua vida. Ele vai transformar sua situação e te conduzir para um futuro de abundância. O melhor ainda está por vir, porque Deus sempre tem mais para aqueles que creem. Vamos orar juntos. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego as minhas finanças nas tuas mãos. Eu creio que tu tens um plano de prosperidade para minha vida. Mesmo diante das dificuldades, eu confio que tu estás trabalhando para me abençoar e me libertar. Eu sou grato por tudo que tenho e pela forma como tu me sustentaste até aqui. Sei que tu tens mais, e eu declaro que vou viver em abundância, conforme a tua palavra. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Agora, quero que você se lembre de uma verdade fundamental: Deus é o nosso provedor. Ele é a fonte de toda a nossa prosperidade. Quando colocamos nossa fé nele, podemos confiar que Ele não vai nos deixar faltar nada. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, a palavra de Deus diz: e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus.
Deus não é limitado pelas circunstâncias humanas, e Ele tem a abundância para suprir todas as suas necessidades. Não importa como a situação pareça ser, Deus é maior do que qualquer problema financeiro que você possa estar enfrentando. Ao longo da Bíblia, vemos como Deus sempre se preocupou com as necessidades do seu povo. No Antigo Testamento, Ele libertou os israelitas da escravidão no Egito e os conduziu até a Terra Prometida, onde eles experimentaram prosperidade e abundância. Mesmo no deserto, Deus cuidou deles, fazendo cair maná do céu para alimentar milhões de pessoas. Em Êxodo capítulo 16, versículo 4, diz: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá a porção diária, para que eu os ponha à prova, para ver se andam na minha lei ou não. Mesmo no deserto, mesmo na dificuldade, Deus proveu para o seu povo. O mesmo Deus que cuidou dos israelitas é o Deus que cuida de você. Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo para sempre. Se Ele fez milagres no passado, Ele pode fazer milagres hoje também. Se você está passando por dificuldades financeiras, saiba que Deus está com você. Ele vai prover a sua necessidade e abrir portas de abundância que você nem imaginava. Agora, eu quero que você lembre que Deus não apenas cuida das nossas necessidades, mas Ele quer nos abençoar abundantemente. Ele não quer que vivamos na escassez ou na luta constante. Em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8, a palavra nos ensina: E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Deus quer que você experimente a abundância em todas as áreas da sua vida. A sua vida financeira não está limitada ao que você pode ver agora. Com Deus, há sempre mais. Ele é capaz de fazer você transbordar de bênçãos, não apenas para você, mas para abençoar outros também. Deus nos chama a viver em abundância, não porque a riqueza é um fim em si mesma, mas porque Ele quer que sejamos instrumentos de bênção para o mundo ao nosso redor. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17, ele nos orienta: Aos ricos deste mundo, mando que não sejam orgulhosos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que de tudo nos proporciona ricamente para nossa satisfação. Deus quer que você use suas bênçãos para servir aos outros, para espalhar o seu amor e para trazer mais pessoas para o seu reino. Quando você é fiel nas pequenas coisas, Deus te confia coisas maiores, incluindo finanças, porque Ele sabe que você vai usar esses recursos para cumprir o seu propósito. Porém, o caminho para a abundância passa pela obediência. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus nos ensina: Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando buscamos a Deus em primeiro lugar, quando colocamos o seu reino acima de todas as coisas, Ele se encarrega de suprir nossas necessidades. Isso não significa que não teremos dificuldades, mas significa que, mesmo no meio delas, Deus nos sustenta e nos guia para a prosperidade. Se você deseja ver sua vida financeira transformada, é fundamental que você busque a Deus em primeiro lugar. Coloque o seu reino no centro de tudo o que você faz. Seja fiel em seus dízimos, ofertas e na maneira como administra o que Deus te deu. Deus é fiel, e Ele sempre recompensará aqueles que o buscam com todo o coração. Em Malaquias capítulo 3, versículo 10, Ele nos desafia: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja alimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, que nem o suficiente haverá para vossa alma. Deus quer abençoar você de forma abundante, mas Ele também quer ver a sua fidelidade. Neste momento, eu quero que você se comprometa com essa verdade: Deus quer te prosperar. Ele quer te dar não apenas o suficiente, mas a abundância. Se você tem sido fiel com o pouco, continue sendo fiel, porque Deus vai te confiar o muito. Em Lucas capítulo 16, versículo 10, a palavra diz: Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. O seu compromisso com Deus nas pequenas coisas abrirá portas para grandes bênçãos em sua vida. Então, eu te convido a confiar em Deus de forma plena.
Coloque todas as suas preocupações financeiras diante dele e creia que ele vai suprir todas as suas necessidades. Não importa qual seja a sua situação atual, Deus está trabalhando em seu favor. Ele está fazendo algo novo em sua vida e te conduzirá a um futuro de abundância. Vamos orar juntos. Senhor, em nome de Jesus, eu confio plenamente em Ti para minha vida financeira. Sei que Tu és o meu provedor e que, com a minha fé em Ti, todas as minhas necessidades serão supridas. Eu me comprometo a buscar o Teu reino em primeiro lugar e a ser fiel no pouco, para que Tu me confies o muito. Eu declaro que a abundância de Deus se manifesta em minha vida e na minha casa. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Neste momento, quero que você se lembre de que Deus é o dono de toda a riqueza, de tudo o que há na terra. Ele é o Criador de todas as coisas, e Ele tem poder para transformar a sua vida financeira de uma forma sobrenatural. Muitas vezes, olhamos para nossas finanças e achamos que não há mais solução. Mas quero que você entenda algo muito importante. Com Deus, tudo é possível. Em Mateus capítulo 19, versículo 26, Jesus nos diz: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Não importa o quanto sua situação financeira pareça difícil, quando você coloca sua confiança em Deus, milagres começam a acontecer. O Senhor é aquele que pode abrir portas onde não há portas. Ele pode criar oportunidades onde você nunca imaginou que existiriam. Em Isaías capítulo 45, versículo 2, Deus fala: eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Deus tem o poder de remover todos os obstáculos que impedem o fluxo de suas bênçãos na sua vida. Ele vai abrir portas de oportunidade e abundância que você nem sonhava existir. Você pode estar enfrentando uma crise financeira, talvez uma dívida ou um investimento que não deu certo. Talvez você tenha perdido um emprego ou tenha dificuldades para empreender. Mas quero que você saiba que Deus tem a solução para tudo. O que você não pode fazer, Ele pode. O que parece impossível para os homens, é completamente possível para o Senhor. Em Lucas capítulo 1, versículo 37, está escrito: porque para Deus nada será impossível. Ele é o Deus do impossível, o Deus que age de maneiras misteriosas para nos abençoar. Deus é especialista em transformar situações que parecem sem solução. No Antigo Testamento, Ele usou o profeta Elias para trazer uma grande provisão de alimento e água para a viúva em Sarepta, uma mulher que estava prestes a morrer de fome. Ela não tinha mais nada, mas Deus usou Elias para multiplicar o pouco que ela tinha. Em 1 Reis capítulo 17, versículo 14, a palavra nos diz: porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Quando você coloca sua confiança em Deus, Ele pode multiplicar o pouco que você tem e transformar em abundância. Eu sei que você pode estar se perguntando: mas, como Deus vai fazer isso? Como Ele pode transformar minha situação financeira? A resposta está em colocar a sua fé em ação. Deus sempre responde à fé. Ele quer ver o seu coração disposto a confiar em Ele em todas as áreas da sua vida, inclusive nas suas finanças. Em Tiago capítulo 2, versículo 26, a palavra nos ensina: porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Quando você age com fé, quando você toma decisões com base na palavra de Deus, Ele responde com provisão e abundância. Deus também nos ensina a administrar bem o que temos. A boa mordomia financeira é uma chave para a prosperidade. Em Lucas capítulo 16, versículo 11, a Bíblia nos alerta: se, pois, não fostes fiéis no uso da riqueza injusta, quem vos confiará a verdadeira? Deus quer que sejamos fiéis no pouco, para que Ele nos confie o muito. Quando você administra com sabedoria o que Deus te deu, Ele te prepara para algo ainda maior. A forma como você lida com suas finanças hoje pode abrir portas para um futuro de prosperidade. A Bíblia também nos ensina a ser generosos. Quando você semeia no reino de Deus, seja com seu dízimo, ofertas ou ajuda aos necessitados,
Deus promete que Ele te abençoará de volta. Em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, está escrito: quem semeia pouco, pouco também ceifará, e quem semeia em abundância também ceifará. A generosidade é uma chave poderosa para liberar as bênçãos de Deus em sua vida. Quando você semeia, Deus multiplica. Ele não só vai suprir as suas necessidades, mas Ele também vai te abençoar de maneira abundante, para que você seja uma bênção para outros. Então, neste momento, quero que você se comprometa a viver de acordo com os princípios de Deus em sua vida financeira. Deus está esperando por você dar um passo de fé, confiar em sua palavra e agir de acordo com seus ensinamentos. Ele é fiel, e Ele sempre cumprirá as suas promessas. Vamos orar juntos. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego as minhas finanças nas tuas mãos. Eu creio que tu és capaz de fazer o impossível e transformar a minha situação. Eu escolho confiar em ti e agir com fé. Senhor, me ajuda a ser um bom mordomo do que me confiaste e me dá sabedoria para administrar as minhas finanças. Que a minha generosidade seja uma chave para abrir portas de bênçãos em minha vida. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Agora, ao chegarmos ao final desta oração, quero que você sinta a paz de Deus preenchendo o seu coração. Sabemos que o caminho da prosperidade e da liberdade financeira começa com a confiança em Deus. Ele é a nossa força, nossa fonte de provisão e a nossa rocha firme. Quando colocamos nossa fé nele, não há limites para as bênçãos que Ele pode derramar sobre as nossas vidas. Em Deuteronômio capítulo 28, versículo 12, a palavra de Deus nos promete: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor quer te abençoar em todas as áreas da sua vida, especialmente nas suas finanças. Ele não quer que você viva na escassez ou na luta. Ele quer que você viva em abundância, experimentando a plenitude do que Ele preparou para você. Deus já preparou uma provisão sobrenatural para você, e Ele vai liberar tudo no tempo certo, conforme você continua confiando em Ele e sendo fiel aos seus princípios. O que você está vivendo hoje não é o fim da sua história. O Senhor tem muito mais preparado para você. Eu declaro que as portas da prosperidade se abrem diante de você. Eu profetizo que, em breve, você verá as bênçãos de Deus se manifestando de maneira poderosa e abundante na sua vida. A palavra de Deus em Isaías capítulo 60, versículo 11 diz: as tuas portas estarão abertas de contínuo, não se fecharão de dia nem de noite. As portas da bênção de Deus serão abertas para você, e você vai viver uma vida de abundância, onde as suas necessidades serão supridas de forma maravilhosa. Se você está passando por um momento de dificuldades financeiras, saiba que Deus está ouvindo as suas orações. Ele está trabalhando ao seu favor. Não desanime. Em Salmos capítulo 34, versículo 17, a palavra nos ensina: clamaram os justos, e o Senhor os ouviu, e os livrou de todas as suas angústias. Deus vai te livrar dessa situação difícil e vai transformar a sua vida financeira. Ele te ama profundamente e está comprometido em cuidar de você. Neste momento, eu quero que você ore comigo e que você declare com fé a mudança que está vindo para a sua vida financeira. Vamos orar juntos. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida financeira em tuas mãos. Eu creio que tu és o meu provedor e que em ti não há falta de nada. Eu declaro que as portas da prosperidade estão abertas para mim e que a abundância de Deus se manifesta em minha vida. Eu creio que o Senhor vai me sustentar, me abençoar e me dar sabedoria para administrar tudo o que me confiaste. Obrigado, Senhor, por tua fidelidade e por todas as bênçãos que tu estás derramando sobre mim e sobre minha família. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Agora, eu quero que você confie que Deus está cuidando de tudo e que Ele vai agir de maneiras surpreendentes na sua vida. Mesmo que você não consiga ver com seus olhos agora, a sua fé vai abrir caminhos e você verá a provisão de Deus se manifestando em sua vida. Não duvide das promessas de Deus. Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu.
Eu quero te convidar a continuar acreditando, a continuar orando e a continuar semeando com fé. O melhor ainda está por vir. Deus tem um futuro maravilhoso para você, um futuro de prosperidade, paz e abundância. Ele vai transformar sua vida financeira e te conduzir para viver na plenitude das suas bênçãos. Se você ainda não fez, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com aqueles que precisam dessa oração. Comente abaixo o que Deus está fazendo na sua vida, pois sua história de vitória pode inspirar muitos outros. Que Deus te abençoe ricamente e que sua fé seja fortalecida a cada dia. Amém, amém e amém. Que a paz de Deus esteja com você e que a sua prosperidade seja abundante.